Foi. Boa tarde a todos. A oficina de criação e confecção de figurinos do Centro Cultural Penha chega ao final hoje e preparamos uma amostra do nosso processo. Foram 4 meses de conteúdo teórico e prático. Eu comecei mostrando referências que trazem estímulos visuais para a criação de figurinos, destacando as diferenças entre as linguagens e como é diferente criar figurinos para teatro, dança, música, cinema, publicidade e até artes plásticas. Partimos, então, para a prática na criação de croquis, que é uma das formas que a gente usa para mostrar a nossa criação. Esses primeiros croquis foram baseados em textos, contos, músicas e poesias, que eu pedi para cada um trazer a sua ideia, e esses textos foram sorteados para que cada aluno criasse o seu croquis. Ele criou o croquis do seu personagem principal, desse texto que foi sorteado, e coube também a ele fazer uns croquis de teatro, de outras linguagens. Teatro convencional primeiro, e depois as outras linguagens que eu propus. E hoje vamos mostrar agora algumas dessas criações que cada um quis mostrar para vocês. Primeiro vamos começar com a Renata Regis. Ela vai nos mostrar um pouco da criação e da onde que ela tirou a sua inspiração. Então, vamos lá, eu vou compartilhar a tela com vocês, tá bom? Tá bom. Aqui, então, a gente começa com um exercício, que foi a construção desse figurino teatral, né? E como é que eu passo de tela agora? Não sei como passar de tela. Então, o espetáculo escolhido foi o Fala Comigo Doce como a Chuva, do Tennessee Williams. O personagem escolhido foi a Anna Jones. Aqui fala um pouco do texto, né, onde ela, com seu companheiro, está dentro de um quarto, um local, e ela tem um momento de conversa com ele, onde ela fala que não aguenta mais, ela quer ir embora. E aí ela começa a sonhar com esse novo local, de que quando ela for embora, ela vai ficar num lugar, que uma pequena velhinha vai fazer a sua cama, tem um neto que gosta de tapioca, e ela vai falar, o neto gosta de mingau de tapioca, aí ele vai, sempre um barulho de chuva ao fundo, né? E ela sempre quer ficar sozinha. Aí ela fala que as janelas vão ser altas, com venezianas azuis, e vai ser a estação de chuva, e a minha vida vai ser como um quarto fresco, cheio de sombra fresca e de murmúrios da chuva. Aí ela fala que vai receber um cheque pelo correio toda semana, em quem ela pode confiar, diz que vai se vestir de branco, e não vai ser muito forte, nem vai ter muita energia, mas ela vai ter energia suficiente para caminhar na calçada, e ir passear junto à praia. Então, ela quer morar num lugar onde tem a praia, né? Onde uma banda também vai tocar músicas do Victor Herbert ao anoitecer. O sonho dela é que ela não encontre mais assim ninguém que ela tem contato agora, e ela nesse processo vão se passar 50 anos, né? Quase uma vida inteira. Então, para desenhar esta personagem, eu me baseei na pop art, né? As referências que eu tenho são referências da pop art que eu peguei. Então, eu peguei aí... A pop art foi um movimento artístico que surgiu em 1950 no Reino Unido, né? Mas ele ficou muito famoso nos anos 60 nos Estados Unidos. Ele propunha que se admitisse a crise da arte, né, que assolava o século XX, e dessa maneira pretendia demonstrar com suas obras a massificação da cultura popular capitalista. Procurava a estética das massas, tentando achar a definição do que seria a cultura pop, aproximando o máximo possível dessa mecanização aí da arte, né, dessa
repetição da arte. Então, eu peguei 2 artistas, o Roy Lichtenstein e o Andy Warhol, né? E aí eu criei esse croquis, né? Onde o cabelo é cortado em fio reto, com uma franja bem curta. Ela usa também um colã que é branco, coberto com renda, e em cima esse vestido é como se fosse primeiramente um peignoir, porque ela está em casa, né? E aí quando ela começa a falar dessa parte onde ela quer ir embora, ela quer ir para outro lugar, esse vestido pode soltar, mostrar um volume maior, apesar de ter uma transparência aí, é um vestido, eu imaginei que as venezianas azuis se daria num vestido azul, né, com transparência, e ela usa aí umas botas pink também brilhantes de cano alto. Essas botas representam, eu acho que representam ela enquanto mulher assim independente. Então eu tentei colocar várias referências aí dessa mulher independente, sensual, mas que está presa a um relacionamento que ela não consegue se desvencilhar, não sei por qual motivo, né? Se a gente for pensar na pandemia entre 4 paredes, eu acho que seria um espetáculo ideal para contar as pessoas que têm companheiros, né, para contar esses conflitos que existem na vida de todas as pessoas. Então, eu me baseei nessa pop art para contar mais ou menos essa história. E foi isso que surgiu. Agora, a Ângela Oscar vai nos falar um pouquinho da sua criação e do seu texto. Bom, o texto que foi sorteado para mim é o Farda Fardão, Camisola de Dormir, que é uma obra perdão, de Jorge Amado. E um trecho dessa obra surge bem no velório do Bruno, que é um dos personagens principais do livro. Surge uma atriz no velório que era uma ex-namorada dele, né? Uma mulher muito estonteante, e ela adentra, né, nesse velório, todos a olham e ela começa a recitar poemas de Bruno. A proposta da Mônica foi que a gente fizesse o teatro tradicional, uma caixa preta, né? Inclusive, eu lembro muito bem que ela falou, olha, fujam da cor preta, porque senão vai ser estranho, porque o fundo é preto. Só que a minha mulher era a dama de negro. Então, aí pronto, mais um desafio para conseguir destacar, né, esse figurino nesse fundo preto. Então, a primeira coisa que eu escolhi foi uma mulher negra. Isso por quê? Né? Porque eu acho que ela tem que ter a representatividade muito forte justamente nessa questão da cadeira, da academia, né? Da literatura, da mulher que escreve, que está ali. Conceição Evaristo, ela foi, né? Ela foi indicada, aliás, era para ser, né? Uma das pessoas que ocupam a cadeira, mas injustamente, pelo menos a meu ponto de vista, ela não foi. Então foi uma forma de homenageá-la também. Bom, o figurino ele é todo preto. Eu deixei mais clarinho, né, para ficar assim mais sutil, mas eu optei pelo dourado, né? Então na saia, se desse para ver bem de perto, seria tudo bordado, né? As palavras em linha dourada e com pequenos vidrilhos bordados também para na luz do teatro dar efeito de luz. Então são pequenos espelhos na saia. Também a bolsinha com coisas douradas, né, o corpete, esse fardão que ela está usando, representando o fardão, né, da Academia Brasileira de Letras. Eu optei por uns recortes modernos, né, justamente para dar uma quebrada, né, nisso. E o chapéu e a rosa vermelha para dar um destaque, né, todo especial, né, nessa figura, né? Que para mim era uma figura muito forte nessa parte do livro, nessa parte do texto. Então, é isso, eu acho que está bem detalhado assim no croquis que vocês estão vendo. Eu coloquei esses pedacinhos de tecido, né, que eu optei, e é isso. Adorei fazer, um desafio muito gostoso. Quem vai nos falar um pouquinho agora é a Sara.
sobre a sua ideia e o texto que foi baseada a sua ideia. Ok, o texto que me foi sorteado foi uma música de Taylor Swift. O título da música é Wildest Dreams. Nem eu sei se estou falando com o sotaque certo do inglês, mas também para não perder muito a ideia base, foi-me disponibilizada a tradução do excerto para essa inspiração. A tradução fica como: diga que você se lembrará de mim usando um belo vestido, olhando para o pôr do sol querido, de lábios vermelhos e de bochechas rosadas. Aí eu identifiquei que há algum gênero de traição, algum gênero de desprendimento desse querido a quem ela se está referindo, e com essa ideia na cabeça parei na rua diante dos ipês amarelos, completamente floridos, mas sem uma única folha. E aí eu fui pegando nessa ideia da cor forte do amarelo, como a cor mais marcante do sol, da vida, do renascimento, do manter-se firme, e essa ideia de mulher que, mesmo quebrada, tem de se desconstruir e reconstruir diariamente. Então eu fui pegando as flores do chão, e sempre com a ideia de me inspirar na cor para o vestido. E aí eu, com as flores, comecei a olhar as flores, olhar o croquis e comecei recortando elas. E o resultado é esse vestido, um pouco justo até a altura da anca, fazendo o cone da flor do ipê, e depois aproveitando as pétalas mais floreadas para dar uma abertura ao vestido, para dar também um movimento. Mais uma vez na caixa preta, teatro formal, mas para dar um contraste e um poder dessa mulher no meio desse cenário. Que legal, que legal. Obrigada, viu, Sara? Vamos agora saber um pouquinho da Nancy, como é que ela criou o texto e se baseou. Penso no dia que logo vai nascer e o meu peito tanto dos orixás. Penso no dia que logo vai nascer e o meu peito se enche de emoção. A esperança invade o meu ser. Eu sou feliz e gosto de viver. Pela beleza dos raios da manhã, eu te saúdo, mamãe Yansan. Pela grandeza das ondas do mar, me abençoe, mamãe Iemanjá. A mata virgem tem seu semeador. Ele é o Xóssi, ok, Aru. Nas cachoeiras eu vou me refazer. Nas águas claras de Oxum, Aiê. Sem justiça faz guerra de poder, vale a minha espada Ogum Ogumi. Não há doença que venha me vencer. Sou protegida de Obaluaê. Eu sou da paz, mas sou um lutador. A minha lei quem dita é Xangô. A alegria já tem inspiração na inocência de Cosme e Damião. Não tenho medo. Vou ter medo de quê? Tenho ao meu lado Nanã Puruquê. E essa luz que vem de Oxalá, tenho certeza que vai me iluminar. Penso no dia
que logo vai nascer, e o meu peito se enche de emoção. E essa luz que vem de Oxalá, tenha certeza, vai me iluminar. E esse é o meu croquis desenhado. O ruim dele é porque a gente está em casa, né? Estamos protegidos da pandemia, e aí PS. O que eu gostei da aula, mais que eu gostei da aula, foi que eu tenho que fazer. Isso foi bom, eu sei que o desenho não ficou perfeito, vocês vão ver, tem uns perfeitos lindos, mas esse foi feito por mim. Muito legal. Vamos agora ver o trabalho do Vitor, saber um pouquinho do seu texto e da sua criação. Bom, boa tarde. O meu trabalho ele foi feito baseado no texto do livro Harry Potter e o Cálice de Fogo, no capítulo 23, Baile de Inverno, que a amiga do Harry, ela entra e ele descreve como ela entrou de uma maneira completamente diferente, usando um vestido azul pervinca, de tecido leve, um vestido tipo, que realmente deixava ela bem bonita. Aí, Mônica, se puder colocar no croquis, por favor. Ok, tá. Peraí, deixa eu achar. Aí a minha inspiração foi justamente a flor de pervinca, tanto pela cor, para deixar nesse tom, quanto em modelagens. Então, esses redondinhos seriam aplicações de flores, e o vestido como um todo seria como essas flores, elas começam nas pontas de um tom e até o centro são de outro. O azul, ele fica até um pouco mais roxo nas pontas, e quando sobe, ele fica nesse azul pervinca. Tudo que também, as pontas, o que tem no colo, no decote, a barra, tudo lembrando as pétalas dessa flor. E eu fiz também me afastando, que como tem adaptação cinematográfica, eu quis me afastar e fazer esse vestido que seria simples, mas para uma jovem que vai no baile de inverno, azul, e foi esse que eu fiz, foi disso que saiu dessas ideias. E daí aquela outra parte são as descrições de como a Mônica pediu para um espetáculo circense, um espetáculo. Então aqui as descrições foram só as mudanças. Para um espetáculo circense, se eu encurtava para um espetáculo de rua, para um espetáculo infantil, que deixaria um pouco mais colorido as coisas também. Foi cada uma das observações que ela foi dando. Para uma orquestra. Aí o que ajudou bastante também, que a gente cria um figurino, a gente pensa nele só para aquilo, foi um excelente exercício para a gente pensar como seria em outras áreas. Foi isso. Que legal, obrigada, Vi. Vamos ver agora com a Elaine, como é que foi a sua criação, Elaine? Só rapidinho, quero agradecer a Pônica pela oportunidade e agradecer ao meu amigo José Antônio Bran, que foi quem me indicou o curso, tá? E agradecer aos colegas também, muito, muito obrigado por esses meses. O meu projeto de figurino foi desenvolvido com base numa personagem do livro infantil Soprinho. Porém, foi pensado em classificação etária livre, então não é exatamente um figurino infantil. A personagem é a fada mãe, seria a fada da fonte, mas ela é mais conhecida como fada mãe. O figurino foi baseado num trecho do livro em que se descreve que a roupa dela parece que é feita de água. Ela é brilhante, transparente e sempre em movimento, como a água quando corre. Outra característica dela é que ela parece bem adulta. Ela é diferente das fadinhas crianças. E outra coisa que dá para identificar essa fada é que ela toca uma flauta, que imita o barulhinho dos riachos.
Aí nós temos as referências, né, do como é que seriam os materiais para fazer a roupa. Seriam ponteiras de acrílico transparente, chatons de acrílico transparente também para brilhar. Um tecido que parecesse com água, eu escolhi a organza, que é esse cinza prateado, e a seda em degradê de azul e branco. E as asas bem grandes, por ser uma fada adulta. E nós temos o croquis, com um vestido que foi desenvolvido pensando no movimento da água. Ele tem as pontas assimétricas, todas em cortes assimétricos, com aplicação de chaton ao longo do corpo e ponteiras na barra do vestido. A capa também é de organza, porque ela é uma professora, então ela tem que ter uma característica diferente dos demais, e as asas bem grandes, que na descrição dos materiais, elas seriam feitas de organza azul e arame. E a flauta também, que não pode esquecer, que ela chama as fadinhas com flauta. E as variações que foram feitas dessa personagem foram para a orquestra, que aí eu só subtraí as asas, né? Já que ela vai estar numa orquestra, não tem necessidade de alegorias. E para um figurino de teatro de rua, ela teria usado o mesmo vestido de corte assimétrico, só que com uma jaqueta jeans e tênis com aquela silver tape, dando os detalhes, que é uma coisa que o pessoal que anda de skate usa bastante. Que legal. Muito legal, Elaine. Liege, Então, fala um pouquinho. Agora, desculpa. Tudo bem. Fala, Liege, um pouquinho da sua construção. Então, a música sorteada para mim foi Construção, do Chico Buarque, e eu desenvolvi o meu personagem baseado em 2 estrofes, na primeira e num pedacinho da nona, que fala assim: amor que ela fez como se fosse a última, beijou sua mulher como se fosse a última, e cada filho seu como se fosse o único, e atravessou a rua com seu passo tímido. Morreu na contramão, atrapalhando o sábado. Então, eu consegui entender daqui que era uma pessoa que estava em conflito, né? Que estava desesperada, que naquele dia ele decidiu que ia colocar um fim nesse desespero. Apesar de ele ter uma vida boa, de ter trabalho, de ter filho, esposa e tal, ele tinha uma vida que faltava paz, digamos assim. Aqui do meu personagem, ele arrasta uma bola, que eu quis simbolizar as amarras e as prisões que ele vivia, e o figurino eu desenvolvi com cara de pedreiro, já com base na construção, tanto que eu chamei ele de Zé da Construção. Ele usa jeans, que é o básico que a gente vê na construção, né? Bota de segurança, e a camisa eu fiz com um pedaço de pano de chão, porque eu quis dar uma ideia de que ele usou a mesma camisa do dia anterior, certo? Que nesse dia ele levantou decidido a pôr um fim na vida dele, então ele pegou a camisa que estava à mão, certo? E saiu para a rua e morreu na contramão, no sábado, atrapalhando o tráfego. Então foi o que eu consegui tirar dessa letra e tentei passar aí nesse figurino. É isso. Legal. Interrompendo um pouco agora nossa construção dos croquis, nós temos uma das alunas, a Sara, que vai falar um pouquinho sobre a construção do personagem dela, que é a Julieta, a confecção, né, do personagem, baseado no teatro medieval. Depois falaremos de outras épocas do teatro, e agora a Sara vai falar um pouquinho dessa Julieta dela. Com a referência que me foi dada pela Mónica e pelo sorteio do teatro medieval, eu fui um pouco mais restrita e baseei a minha criação na época do teatro vicentino,
naquela primeira fase em que o Gil Vicente fazia os autos para a corte e que ele aparecia sempre com uma capa, com uma postura de um contador mais característico. Fazendo a transição para o Romeu e Julieta e com essa ideia da capa, eu imaginei o momento em que a Julieta decide procurar o Frei Lourenço para dar uma solução àquilo que eles estavam passando e onde ele acaba por lhe disponibilizar o veneno com o qual ela se suicida. Então é uma capa que pretende que ela se esconda na noite para irem ao encontro do Frei. As peças que eu usei foi uma camiseta velha, umas calças de agasalho e um lençol. Com a camiseta eu faço a construção do capuz, em que dou um suporte para que haja uma abertura frontal com o auxílio do arame e uso a calça para o laço e a modelagem das costas, onde complemento com o lençol para deixar o efeito de capa. Fala um pouquinho mais, Sara, por favor. Relativamente à construção do figurino, no que me baseei de detalhe, foi tentar criar... não consigo. Fica de pé mais um pouquinho para a gente ver se a gente consegue ver o corpo inteiro, porque ficou meio cortado, eu achei. Aí. Que legal. Isso. Muito obrigada. Agora a gente tem a Sônia, que vai nos contar um pouquinho da sua música e do seu croquis. Espera só um pouquinho, que eu vou pôr um pouquinho da música que vocês vão reconhecer. Aí, Sônia, vamos lá. Que publicidade! Bem, falar sobre teatro convencional, a música sorteada para mim, eu amei, foi o das Meninas, da Menina, de Luiz Gonzaga. E ele fala da personagem, né, que é uma menina que quer virar uma mocinha já, né? Aí, assim, foi baseado, meu figurino foi baseado típico do Nordeste, levando em conta a situação econômica do Nordeste, tá? A saia foi produzida com elástico na cintura, tecido de citão, com flores grandes, florivas, saia curtinha, acima do joelho, com rendas na bainha, shortinho por baixo, para dar bastante movimento, para liberdade para o personagem, tá? Ela tem uma flor na cabeça, né, cabelo, né, tá? E assim de tecido da saia, chitão, né? O rosto maquiado, né, com uma base colorida, rosada, e usa batom de rosa, né, tá? Que nem a menina que já é moça, né, se é mocinha, né, tá? Então tudo despertar assim da criança para adolescente. Uma coisa, né, mais um detalhe, a sandalinha é sandalinha de couro cru, do Nordeste mesmo, hábito do Nordeste, né? Uma que eu falei, como questão de cultura, né? E tudo compõe a minha menina do short, minha muito amada por mim. Gostei, mãe. Obrigada, viu, a todos. Que ótimo. Agora a gente vai ter a Vitória, que vai mostrar um pouquinho e falar do seu texto e da sua criação. Eu vou colocar um pouquinho da música dela. Aê! Fala um pouco, Vitória. Já vou compartilhar.
aqui. Abre o seu áudio, por favor, e vamos lá. Bom, eu fui sorteada com Mulheres de Atena. Para quem não conhece a música, né, ela fala um pouco da vida das mulheres lá, né, na Mulheres de Atenas, que elas viviam para seus maridos. E então eu fiz um croquis baseado tipo na decupagem da música. Eu fiz um croquis assim, bem sensual e mostrando um pouco como era a vida das mulheres aqui no figurino. Então, ela era bem cuidada, bem bonita, bem vaidosa e com branco, né? Por isso que não tá pintado, eu quis colocar bem branco, tudo branco, bem clichê. E coloquei bastante joias, porque lá é um local que é rico, né? Então, eu fiz essas ombreiras e coloquei esse da tecelagem que ela dava de presente aos maridos que iam para a guerra, né? E fiz também uma capa, que está no segundo slide, que quando eles morriam na guerra, elas se vestiam de preto. Então, eu quis colocar uma capa em referência a esse momento da vida delas. Que legal. Muito obrigada. Agora a gente vai começar falando um pouco da construção de algum desses elementos que foi feito por aqui, só que esses elementos eu propus serem feitos com material reciclado. Então, a gente vai ter um pouquinho dessa amostra de processo, com o Vitor mostrando o que ele pensou em fazer, né? Pode falar um pouquinho, Vitor. A minha ideia foi fazer do espetáculo circense uma tiara, que era uma tiara com um adereço, uma flor na lateral. Então, para fazer essa flor, que era a flor de pervinca, que eu tirei a cor, tirei a inspiração, eu usei o fundo de uma garrafa PET, que já tem essas 5 basezinhas que parecem pétalas, e a Mônica, né, ela me ajudou, me deu a ideia de colocar um fundo. Então, o fundo é de papelão, de rolo de papel, toalha, com um desenho no fundo, e ele é preso no arquinho para poder colocar no cabelo por grampos, que são 2 grampos colocados atrás, que juntam a flor, e aí que essa florzinha enfeita, no arquinho. Aí ela tá presa no papelão com grampo de grampeador, que foi o que conseguiu fixar melhor o papelão com o plástico também. E ficou assim, a tiarinha com flor do espetáculo circense. Que legal. Agora a gente tem um pouquinho do processo da Elaine com um dos seus elementos do seu figurino. Pode falar, Elaine. Pensando para o teatro de rua, utilizar mais materiais alternativos, eu desenvolvi esse par de asas, né, para a fada mãe, e essas asas são feitas de cabide de roupa mesmo, de metal abertos, sacolinhas plásticas transparentes, e eu utilizei esmalte de unha para fazer a decoração, tanto do cabide, né, para deixar ele de cor uniforme, das 2 asas, quanto para fazer a nervura das asinhas. Aí eu utilizei costura manual para fixar as sacolas no cabide, e após isso foi que eu passei esmalte por cima. Que legal. E ela pode ser fixada no corpo com o elástico, com o barbante, com o que ficar melhor na hora. Certo. Vamos agora para a Ângela. A Ângela vai nos falar um pouquinho da sua criação. Pode falar, Ângela. Vamos lá. Então, a minha criação, eu fui também pela opção do teatro de rua, né? Eu utilizei, Mônica, na tela que para mim está aparecendo as asas da Elaine. Não sei se... Peraí. Eu vou compartilhar, só um minuto. Pronto. Foi. Então, aí eu optei pela parte da saia, né? Porque a gente tinha que
meu Deus, refazer aquela saia do croquis inicial, só que com materiais reciclados. Como era para teatro de rua, então a saia tinha que ser um pouco mais armada. Então eu utilizei páginas de revista, né? E um elástico velho que eu coloquei na cintura e fez essa armação, e usei um saco de lixo, que eu franzi em cima, e para ele ter uns brilhos, né, e um som, eu coloquei lacres, né, de latas de refrigerante de cerveja, e colei uns vidros também, uns vidrilhos, que no sol e na luz eles dão uns reflexos, né, e também com tinta acrílica dourada, rascunhei algumas palavras, né, manuscritas, para representar aqueles poemas, né, do poeta Bruno, bordados inicialmente na saia inicial, né? Aí eu compartilhei também um vídeo para poder ouvir o som, né? Porque tem um sonzinho. Essa é a foto? É a foto. Eu vou pegar o vídeo aqui para a gente. Vou abrir o vídeo para a gente ver. Espera aí. Aí eu vou compartilhar com vocês, que ficou muito interessante aqui. Aí ele faz um sonzinho, né, por conta dos lacres. Então, ele chama atenção pelas luzes dos espelhos e pelo som que ele emite quando a gente se move. Esse é o meu figurino. Que legal, ficou muito bom mesmo, obrigada. E agora a Liege vai falar um pouquinho da construção dela, do elemento que ela escolheu, né, do personagem dela, em material reciclado também. No personagem original, a Mônica mostrou para a gente que a gente podia adaptar ele em várias situações, como no teatro de rua, uma situação numa orquestra e no circo. Então, eu escolhi confeccionar o chapéu do meu personagem no circo. O material usado é papelão, EVA e tecido. Tudo reciclado. A ideia inicial era fazer com papelão, com tecido, mas ao colar o tecido começou a aparecer a cola, então eu mudei para o EVA. O EVA não era suficiente, por isso que ele ficou partilhado, assim, aqui na aba, ficou em pedaços, porque era pedaço que eu tinha e eu fui cortando para sair. E usei um cordão de São Francisco também, que eu tinha uma outra peça, flores, que tem feito um outro trabalho e tinha essas flores recicladas aí, o resultado foi esse. Isso. Ficou muito bom mesmo. Agora a Vitória vai falar um pouquinho para a gente sobre o trabalho dela dentro das Mulheres de Atenas, né? O elemento que ela optou para fazer com material reciclado. Eu vou compartilhar aqui para vocês. Pode começar, Vitória. Então, eu optei por fazer as ombreiras, né, que era a parte mais desafiadora, né, de construir aquilo, e eu fiz com garrafa PET, pintando de tinta jet, spray, né, e pintei toda a garrafa e fui fazendo corte e encaixe, barbante, foi esses materiais que eu usei. Que legal. Ficou muito divertido. Retomando a história de dramaturgia visual do teatro, a gente vai ter agora a Ângela contando um pouquinho da sua Julieta no momento histórico da história do teatro, né? E ela vai falar um pouquinho para a gente qual é esse período e o que ela pensou. Bom, vamos lá. O período que me coube foi o romântico. Nossa, a Mônica já colocou o figurino pronto. É isso. Está ótimo, está ótimo. É legal você mostrar essas referências. O teatro romântico, né, no começo do século XIX, as mulheres eram vistas como frágeis, elas tinham que ser muito pálidas, eram objetos decorativos, né? Foi aí que começou a surgir a questão do sexo frágil.
Então, com muitas flores, né? A parte do racionalismo anterior foi deixado de lado e o teatro romântico era muito na emoção, no coração, no sofrimento, né? Então, as mulheres eram pétalas delicadas, todas tinham que ser princesas, ladies, né? Donzelas. E, inclusive, uma coisa que eu achei muito interessante na pesquisa é que algumas até mordiam as suas bochechas, porque quanto mais com cara de pálidas e desnutridas, mais queridas elas eram, né? Mais desejadas, né? Inclusive, essa vestimenta, né? As mulheres tinham tudo muito coberto durante o dia, mas nas festas e à noite, esse decote grande, coisa que as fazia muitas terem tuberculose, né? Por isso que tinham muita doença. Então, uma coisa assim que eu achei uma coisa muito impactante na pesquisa. Bom, enfim. Então, a proposta que foi muito legal que a Mônica deu, da gente escolher 3 peças de roupa que a gente não use mais, né? E para transformar. Aí eu tinha essa camisa, que era uma camisa antiga de uma tia-avó, essa regata, que estava lá encostada, e essa saia que eu ganhei de uma amiga, que inclusive tem umas lantejoulas douradas, que inclusive agradeço muito a Mônica, porque eu ia tirar lantejoula por lantejoula, e a Mônica falou, não, dá uma caiada nelas, que eu achei ótimo. Então, eu passei uma tinta branca nas lantejoulas, e a blusa branca eu imergi nesse líquido que é chá com anis. E eu fiquei muito feliz porque eu não fiz assim, eu nunca tinha feito uma experiência a fundo de tonalidade, mas quando eu tirei, olha só, ficou na cor da saia. Eu falei, gente, tá muita sorte. Então ficou bem, igual, na verdade, assim, se você ver. E aí eu criei o croquis com as peças já, né, já pensadas, pensando no que eu ia recortar, ia costurar. Tem a questão da costura aparente, que foi uma proposta que a diretora também pediu, a Mônica, ela falou, olha, usem a linguagem da costura aparente, né, que ela mostrou para a gente na oficina, e aí fiz esse croquis e fiz as montagens do figurino final, que vai chegar já. Tá, Acho que está para trás. Esse é o detalhe, né? O detalhe do... Cara de Julieta ainda é criança. O detalhe aqui da blusa, né? Ficou lindo. Isso. Aí, em volta, né, da camisa são flores de verdade, que é uma flor muito bonita, que ela seca e fica nessa cor. Ela é roxa inicialmente, mas ela seca e ela não quebra, assim. Aí eu passei uma cola nela para plastificar e apliquei em todo o decote, né, desse pedaço da camisa que eu recortei. Eu utilizei a camisa sobre um sutiã para fazer um corpete e avantajar o busto, né, porque essa parte aparece bem, e coloquei as mangas, fiz elas mais bufantes, né, e esse tecido aqui atrás, tipo uma ombreira nas costas, né, para dar um volume. Essa é a parte mais detalhada. Na saia, essa saia, para ela ficar com um pouquinho mais de volume, porque nessa época elas tinham mais volume, eu usei aquela saia de papel que eu fiz, gente, aquela reciclada, eu coloquei por baixo para dar uma estufadinha. Né? Não ficou ideal, eu acho que tinha que ser mais, mas é isso. Que ótimo, ficou muito linda. Muito linda, Ângela, muito obrigada. Retomando a dramaturgia do teatro visual, vamos para a Regis. A Renata Regis vai falar um pouquinho de como é a sua Julieta no período grego. Do Isso. grego. Eu fiquei com o teatro grego, né? E aí eu fui pesquisar o teatro grego, né? Na verdade, nas mulheres ainda não faziam o papel de mulheres, né? Porque na aristocracia grega, quem comandava era 10% da população, porque mulheres, escravos, crianças e idosos não faziam parte da política da Grécia. Então, 90% das pessoas ficavam para fora. As mulheres gregas, elas só podiam sair de casa para assistir espetáculos teatrais, falando a realidade assim, né? Ou para ir a fazer e rezar, né? Que naquela época não tinha ainda religião, mas para
coberta e acompanhadas. Só podiam sair com a cabeça coberta e acompanhadas. Então, eu pensei numa Julieta, que fosse uma Julieta que tivesse... Eu vou compartilhar aqui. Uma Julieta que fosse uma Julieta filha de alguém rico, alguma coisa assim. Eu peguei umas cortinas que eu tinha, né? Eram três peças de roupa, algum tecido. Eu peguei uns pedaços, uns retalhos de cortina que eu tinha, grudei essas cores, né? E fiz esse vestido e essa capa, né? Por mais que fosse um homem que iria usar, no caso da Grécia, né? Uhum. Coloquei alguns detalhes em dourado. Tem assim na alça, né? Uma alça que segura esse vestido pela parte de cima, e esse detalhe na cintura. Na época da Grécia, tudo era branco, né? Porque os tingimentos eram caros. Por isso que eu disse que essa minha Julieta grega, ela era de uma classe social mais avançada, assim, né? Mais elite, porque ela tinha condição de ter outras cores além do branco em suas vestimentas. Então, foi essa a minha criação aí de Julieta grega para essa aula maravilhosa. Queria agradecer muito a vocês, né? Muito a Mônica pela oportunidade de aprender com vocês. Foi muito bom mesmo esse curso. Eu recomendo a todos que puderem fazer o curso com a Mônica, por favor, façam, porque é muito aprendizado e muito amor envolvido. Obrigada, gente. É isso. Então, agora vamos ouvir um pouquinho do que a Nancy fez com o seu teatro, Julieta, do teatro do período romano. Ok. A pessoa está dando aula, falou, escolhe 3 peças que você gosta. Aí eu escolhi as 3, vocês até estão vendo, elas estão aí. Aí depois ela falou, agora eu vou desenhar, vou dar para vocês os temas e vocês fazem um figurino. E aí ela me deu um teatro romano e me deu essa imagem, né, mandou essa imagem no grupo, e eu pensei, nada vai virar disso uma coisa. E aí eu fiz esse desenho, quer dizer, esse desenho não, essas fotos que vocês estão vendo, costurei, primeiro alfinetei tudo, aí emendei tudo, depois costurei tudo. Eu acho que ficou bom. Meu maior de todas as coisas foi, eu estava lendo sobre o teatro romano e, para começar, todo mundo usava vestido, saia, e hoje tem um pensamento que a saia é da mulher, a calça é do homem, mas não era assim. A saia era de todo mundo, e é um aprendizado para a vida toda, que é o gênero. A gente não tem uma divisão de gênero. Pode ser qualquer pessoa fazendo qualquer personagem. O personagem pode ser de uma mulher e é feito por um homem. Pode ser um homem e é feito por uma mulher. E aí, quando você faz o figurino, isso é brilhante, porque o figurino é para todo mundo, para quem quer vestir. É isso aí, muito bom. Agora, a gente vai para do teatro que vem depois do teatro romano. A gente já teve a Sara, que já foi embora, né? E agora a gente vai ter o Vitor falando um pouquinho do seu processo do seu período, né? E do seu processo de criação. Vou compartilhar aqui. Pronto. O meu período foi o período do teatro elisabetano, que se dá por todo esse mandado, por todo esse reinado da Rainha Elizabeth I na Grã-Bretanha, e é muito associado ao William Shakespeare, que é o teatro shakespeariano que já tem todo esse conhecimento. E Romeu e Julieta, uma peça shakespeariana, eu pensei, poxa, casou perfeitamente. E o que me chamou a atenção pesquisando sobre as vestimentas desse período foi o processo para vestir, porque não era
uma calça, uma camiseta e ele sai. Não, é uma calça por baixo, aí uma cobertura por cima, porque essa por baixo era só como se fosse uma legging, mas que ficavam aparente. As calças eram bufantes até do joelho para cima. Então, no meu Romeu, eu coloquei esse com umas 3 peças ou um pouquinho mais. Colocar todas essas camadas de roupas que eles tinham. Então, por baixo, seria uma camisa com a costura aparente nas mangas, que ao invés de serem punhos, são mangas presas um pouquinho mais justas na parte do cotovelo, que ficam com a costura aparente e são um pouquinho vazadas para baixo, um pouquinho mais encurtadas. O colete, que era bem comum deles usarem por cima, seria uma camisa de botões com a gola virada para cima e sem as mangas. Transformar realmente nesse colete que fica por cima da camiseta. E na parte de baixo, uma calça antiga que eu tenho, que é bem larga, que subir bastante ela, que como é uma calça comprida, subir bastante ela para fazer esse volume na parte de cima da coxa, e um elástico que deixa só um espacinho de calça para baixo do joelho, e para completar, uma meia da mesma cor do sapato, que eles tinham esse costume dessa parte de baixo da perna ser toda numa cor só. E a cor que eu escolhi foi azul, porque o Romeu, ele é da realeza, né, de uma família inimiga da Julieta, e são de 2 famílias aristocráticas, e esse tom de azul me lembra muito a realeza, lembra muito a nobreza, e esses detalhes na manga foram só para colocar esse lado romântico dele, que ele é esse namorado dessa peça, que ele é esse apaixonado. E foi esse o processo que eu tive de criação. Não consegui confeccionar, mas farei. Mesmo com o fim do curso, farei. E agradeço, Mônica, por ter despertado isso, por ter ensinado coisas de costura ou reafirmar coisas que eu já sabia, sendo tanto em parte de criação como profissionalmente. E agradecer que foi um curso excelente, que eu vou e farei esse Romeu. Que bom, obrigada, Vitor. Agora a Elaine vai falar um pouquinho para a gente de como que ela desenvolveu e que período que ela foi escolhida, né? Porque como foi sorteio. Fala, Elaine. Ok. O período que foi sorteado para mim foi do Teatro Renascentista, que foi uma época em que o público começou a comprar ingressos para os espetáculos. E houve também a criação de teatros privados, que antes era tudo aberto na rua. E é também um período que coincide com a criação das companhias de arte. Esse período ele foi marcado pelo uso da linguagem coloquial e também textos improvisados. E também é conhecido pelo antropocentrismo, em que o personagem principal das histórias era o homem. O antropocentrismo, ele coloca o ser humano como centro do universo, né? Ele enaltece muito a inteligência, os debates filosóficos, as emoções humanas. E era uma coisa que a gente via muito, né, nos textos de Shakespeare, como, por exemplo, o ciúme todo na história do Otelo, no Romeu e Julieta, que era paixão, no Shakespeare, né, que eram todos aqueles debates de ser ou não ser. E também era um período marcado pelo apelo de caráter popular, que os personagens eram pessoas mais comuns. Haviam personagens nobres e tal, mas também haviam personagens comuns. No caso, o personagem aqui que eu escolhi foi o Romeu, né? Tanto que nesse croquis ele aparecendo aí numa pose bem apaixonado, com a mãozinha, né, no coração, de olhar para Julieta. E a peça de figurino desenvolvida a partir da customização foi uma jaqueta, que era uma peça de vestuário característica do período renascentista, né? No caso, eu peguei essa jaqueta aqui, para transformar ela, eu fiz as seguintes alterações. Eu tirei todos esses botões que ela tinha, retirei também os zíperes da frente,
eu tirei esses falsos bolsos que ela tem, né, aqui na frente, e tinha um martingale nas costas, que também foi retirado. E o principal foi a separação das mangas para o colete, porque é uma coisa característica da época, que as mangas fossem separadas do corpo. E para deixar mais parecido, eu peguei os falsos bolsos e o martingale, recortei em tiras para juntar as mangas no colete, pensando, por exemplo, para não acontecer nenhum acidente, né, durante a peça, de o ator perder uma manga, né, no meio da apresentação. Eu fixei as mangas com as tiras de volta no colete e utilizei as outras peças para fazer detalhes na barra, como se fosse torrezinhas, né? Que era uma coisa que eles usavam naquela época. Outro detalhe que eu coloquei também foram fitas de galão decorado na vertical. Eu coloquei tanto nas costas, como na frente e também nos braços. Eu acho que é o que dá para ver nas próximas fotos. Essa é a peça pronta. Já com as mangas fixadas, né? O galão. E os detalhezinhos na barra. E, mais uma vez, muito, muito obrigada, Mônica, pela oportunidade. Esse curso é um tipo de curso que eu sempre quis fazer, não tinha tido oportunidade ainda. Aprendi muito contigo, cara, coisas que eu pensava, nossa, quando que eu vou conseguir? Finalmente aconteceu. Muito obrigada também aos colegas por esse tempo todo. E, de novo, muito obrigada ao Bran, que foi quem me indicou a fazer o curso. E agora, para continuar a nossa mostra da dramaturgia do teatro, nós vamos chamar aqui a Liege, que vai falar um pouquinho do seu período histórico e da sua ideia. Então, o meu período histórico sorteado foi o modernismo. E eu tinha que criar um figurino para a Julieta a partir de 3 peças, que era a sugestão da Mônica. Mas, por fim, eu acabei criando a partir de 2 peças, que eram essas 2 peças que eu tinha, e como uma era muito grande, foi o suficiente. Então, eu, trazendo para os dias atuais, dentro dos movimentos atuais, eu encaixei no K-pop, que é um movimento coreano que surgiu no ano de 92. É um movimento jovem, dançante, colorido, e eu, então, tive essa ideia de fazer essa roupa para esse movimento, ajustando para essa realidade aí. Então, da saia, e como eu resolvi fazer no meu tamanho, e como a saia não me servia, eu retirei os babados da saia e ajustei nas laterais, acrescentei nas laterais, e do vestido eu criei a blusa e o babado para a saia. O vestido era muito grande para mim, e para não mexer aqui no decote, tem até outro slide aí, Mônica, se você achar. Aqui no decote, eu coloquei umas rendas, coloquei essas rendas ajustando o decote para não desmanchar essa parte, só para ajustar eu coloquei essas rendas. E também dei essa ajustada nas mangas com essa renda extra que eu tinha aqui. Mas é tudo material usado, tudo reciclável. E as botas eram marrons, e eu pintei para preto para combinar com a bolsa, porque elas são muito modernas, elas combinam tudo, né? Elas são muito ativas, muito combinadas, muito modernas, atuais. Então, é isso. Meu modelito é um K-pop que ficou perfeitinho. Eu pesquisei referências e a história não trouxe por falta de tempo, porque eu me enrolei, mas tá bem. Se você comparar com o movimentinho, você vai ver que eu tirei de lá. É isso. Mônica, muito obrigada. Muito obrigada. Eu amei. Obrigada a você. Obrigada, Liege. Eu nem imaginei que eu tinha, nem imaginei que era possível, que era capaz. Muito obrigada. Obrigada a você. E com todos os meus colegas aí, foi maravilhoso esse tempo com vocês. Obrigada a vocês. Agora a gente vai ter a Sônia. A Sônia vai contar para a gente um pouco da criação dela, de que teatro que ela vai falar, né? De que momento e de que país e todo o resto, e de onde veio a sua ideia. Pode falar, Sônia. Olá, boa tarde. Boa tarde. Mônica, obrigada, tá? Por todo o ensinamento, pela paciência, tá? Bem, o meu período, né, foi sorteado o teatro brasileiro.
Aí eu falei, e agora, como é que eu fazer? O teatro brasileiro ele foi muito influenciado pelo teatro europeu, né? Mas eu falei, não vou fazer, que parte do teatro europeu que eu vou pegar, né? Eu falei, melhor começar pelo Brasil mesmo. Aí eu fui lá no princípio, né, do teatro brasileiro, tá? Então, assim, o teatro brasileiro ele teve início no século XVI, quando o Brasil passou a ser colônia de Portugal, em 1554. Com a chegada dos jesuítas, dos padres jesuítas no território nacional, os índios começaram a ser catequizados pelos jesuítas e trouxeram a influência da cultura como a literatura e teatro. Desta forma, a teatralização teve início como instrumento pedagógico, inserida dança e música que já eram praticadas pelos índios. A escolha do figurino foi uma homenagem aos nossos índios, primeiros habitantes da nossa terra, né? O material recomendado foram roupas usadas. E eu peguei roupa que eu nunca imaginei que eu falei, comprei, mas não usei. Comprei no brechó, falei, vai ser para teatro, mas nunca usei. Aí apareceu um momento próprio, né? Foi recortada, né? Tá? E como o tecido era muito mole, tá? Eu tive que usar a cola para endurecer o tecido, porque eu tinha que fazer. Minha ideia era o quê? Fazer umas penas, né? Tá? Com tecido, né? Mas aí para fazer o contraste, né, das penas, assim, né, não podia ser preto porque ia desaparecer. Eu coloquei, aí usei um outro, mudei a minha programação, que era uma calça preta, peguei um retalho bege. Aí eu risquei para simbolizar as penas, né, tá? E o figurino, agora meu figurino, como que ele é composto? Ele foi composto de saia, tá? Essa saia que nós estamos vendo aí, né? É um shortinho, tá? Por baixo da saia, um bustier, tá? Também que é a parte de cima de tecido e embaixo imitando as penas, né? Das árvores, né? Tá? Na cabeça, um cocar também feito de tecido, mas assim, penas, né? Tecido imitando penas, tá? Brinco, né? Aquele brinco comprido, né? Com penas também, né? Tá? Colar e o cocar nos braços e nas pernas, né? Como calçado não vem nenhuma referência, né? Os índios davam descalço, né? Hábito, né? Tá? Então ficou sem calçado, tá? Isso aí. Então tem um detalhe no rosto. Eles usavam muito a tintura de urucum, que é aquela tintura vermelha, tá? Então eu coloquei esse detalhe no meu figurino, né? Tá? No meu personagem. A minha personagem é uma Julieta, Julieta indígena, né? Tá? Quer dizer, eu fugi totalmente do clássico, né? Tá? Que foi romantismo, né? Foi aquela coisa toda, né? Para ser uma coisa mais inspirada nos nossos índios mesmo, né? Voltando a 1500 e pouco, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Muito, muito, muito obrigada, Sônia. Ficou Eu que bem legal, agradeço. muito legal mesmo. E agora, por último, e a gente vai pedir para a Vitória falar um pouquinho desse teatro moderno que ela foi sorteada a falar sobre. Pode falar, Vitória. Então, eu fui sorteada pelo Rappling, né? Que é o termo foi criado no fim dos anos 50 para designar uma forma de arte que combinasse com as artes visuais um teatro sem texto e sem apresentação, né? Então, eu escolhi a Julieta e eu quis fazer um vestido mais ou menos assim romântico, né? E eu fiz com um vestido, 2 peças, um vestido e um lençol que eu tinha aqui, que aí eu fiz a criação no busto, né? Customizei o vestido que já tinha e fiz assim, bem monocromático, né? Para ficar bem específico do rap. E sem acessórios, eu queria fazer
com bastante acessório, bastante coisa, mas o que era pedido era isso, né? Então eu fiz descalço mesmo, bem, como se fosse bem natural, bem, como que se fala, bem hippie, né? É, Pé bem, no chão, bastante. E é isso. ficou lindo, muito lindo. Dá para usar na vida também. Sim. Dá para usar na vida. Muito obrigada. E agora, por último, meu agradecimento a vocês por terem participado com tanta dedicação, né, e para essa oficina. Agradecer também ao Centro Cultural da Penha pela organização, pela oportunidade de realizar, né? O Centro Cultural Penha é uma referência aqui em São Paulo com oficinas e profissionais capacitados. E vocês, né, dedicação, carinho e interesse, essa é a coisa mais importante, né, que sem vocês não ia rolar nada, né, sem o interesse de vocês e sem vocês, porque é uma troca, né, eu aprendo o tempo todo com vocês. Muito obrigada e até a próxima oficina juntos novamente. Obrigada, viu, gente? Já estou aguardando o próximo.